nesse bate-papo, apareceram lá pessoas no primeiro encontro, né? O fotógrafo que trabalha lá para o Paulo, uma outra pessoa e tal, e a gente foi... Segundo, de repente, já tinha umas 20 pessoas interessadas em discutir questões filosóficas, eu fiquei impressionado. Falei, ué, essa sociedade não tá tão estranha. Tem pessoas valiosas. No geral, a gente olha o que existe, né? E o que existe muito, a gente não está exagerando, né? Como tem um vazio, a gente observa esse vazio. Mas nesse vazio tem muitas pessoas que estão procurando e a gente acaba se somando, vendo no outro aquilo que se busca. O que se busca. Muitos não sabem, eu também não sei muito, não. Ah, não sei, tô me procurando, né? Mas quem é você? Hã? Não sei. Eu tô aqui hoje, mas eu não sei se sou o que eu era. Será que eu mudei? Se eu mudei definitivamente, né? Essa pessoa fica pensando. Será que é só uma... Será que é só uma fase? Será que é só uma fase? Depois eu volto? Será que eu estava numa caverna, saí da caverna, eu vou voltar para a caverna? Você não sabe muito o que passa. Cada um tem uma história de vida, cada um tem, obviamente, a sua trajetória, e a gente não vai entrar, obviamente, nisso. Segundo, não é o propósito nosso aqui, nem ter aula, nem palestra, nada disso. A gente é um espaço para a gente bater papo. De forma muito, muito livre, muito aberta, ninguém tem que concordar necessariamente com o outro. Aliás, a gente aprecia muito quando alguém quer abrir uma divergência, porque a divergência nos faz crescer, né? Poxa, você cresce com a divergência, sempre concordar. Pode ser que a gente não esteja exatamente pensando quando há consenso. Aliás, tem o Nelson Rodrigues uma passagem sobre isso, né, Cauê? Toda unanimidade é burra, do Nelson Rodrigues. Então é bom abrir uma divergência aí para a gente não emburrecer tanto, né? Eu acho que vale a pena. A ideia de conhecimento e ignorância, que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, né? Tem uma sociedade aí com muita ignorância que a gente observa e tal, mas também tem conhecimento. E para falar desse tema, eu chamaria a atenção de um recorte do recorte de uma coisa que todo mundo conhece, certamente já leu ou ouviu falar, que é a Alegoria da Caverna do Platão. A Alegoria da Caverna que está no livro 7 da República, que é um livro do Platão, depois quem quiser pega o livro e vai pegar lá o capítulo 7 para ler. É curtinho. E a Alegoria da Caverna tem uma coisa que eu acho muito significativa para pensar essa suposta oposição entre conhecimento e ignorância, né? Entre verdade e ilusão. E é aquela imagem da caverna que as pessoas nasceram presas e amarradas, olhando para o fundo de uma caverna, vendo sombras. Vendo as imagens das sombras, não estão vendo o que está acontecendo. A ideia, a descrição ali é que em algum momento alguém retira um daqueles que está amarrado. Então, assim, a pessoa não sai por conta. Primeiro, tem alguém que retira bruscamente, tira a pessoa, coloca ela por outro lado. Assim, ao colocar a pessoa por outro lado, ela tá vendo sombras, ela virando pro outro lado que tem a chama ali, tem fogo e tal, chama. Ela, obviamente, primeiro ela tem uma cegueira, né? Ela não consigo ver nada e tal. É um susto, mas veja, eu destaco é esse. Alguém retirou essa pessoa. Ela vai até a luz e começa, no primeiro momento, ela fica com cegueira, não consigo enxergar nada por um tempo. Até que aos poucos ela começa a ter noção daquelas imagens e ver aquelas coisas coloridas e tal. E ela tá vendo agora uma nova realidade, um novo cenário, que antes ela via só sombras. Então o primeiro ímpeto dessa pessoa é voltar para falar para os amigos. Eu tenho que falar para os meus amigos, eles estão vendo sombras, eu estava também, então eu tenho que acordá-los. Ela vai lá e, você tem que ver, é pro outro lado, olha para lá, olha para lá, é isso, ó, quero não. Olha para lá, você está vendo sombras, as cores estão do outro lado, a realidade está do outro lado, o que você está aí olhando essas sombras? Vira pro outro lado. E aí a pessoa faz isso, resiste. Virou? Eu tô aqui a vida inteira, de boa, assim, vendo as sombras. A pessoa vem falar que essas sombras não são a realidade? Como assim? É óbvio que aqui é a realidade, ela que está equivocada. E essas pessoas, mais do que resistir de não aceitar, olhar para a realidade, elas acabam matando aquele que tenta acordá-los. Então a metáfora aqui, eu quis destacar esse ponto. Alguém retira a pessoa. Por que eu quis destacar isso no texto do Platão? Às vezes as pessoas não olham esse ponto. Não é que a pessoa sozinha se desamarrou para olhar a realidade. Houve um movimento de alguém externo, que pega a pessoa, Então, para pensar conhecimento e ignorância, eu queria jogar essa metáfora aí da alegoria da caverna e ouvi-los. Quem quiser comentar alguma coisa sobre isso, se vocês entendem que para a esfera de ter conhecimento e sair da ignorância, precisa de alguém externo para fazê-lo ou a gente conseguiria fazer sozinhos? A gente poderia fazer um esforço e alguém fala sempre de autonomia, né? Por uma autonomia eu vou conseguir sair da minha prisão e encontrar a luz. Será? A gente consegue sozinhos? De fato, a gente precisa do outro?
Ou não precisamos do outro? Esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Lá na metáfora, essa pessoa não queria, pelo menos nem sabia o que queria, porque alguém retirou ela daquela condição. Alguém forçosamente pegou a pessoa e direcionou. Então não partiu dela, de fato partiu do outro. Eu compreendo essa sua dimensão, só estou colocando essa provocação. Será que, de fato, a gente sabe o que a gente quer e o que a gente está buscando? Ou alguém que nos acorda para isso e a gente está sendo motivado externamente, mesmo com o argumento de que somos nós que estamos tomando a decisão? Entende? A gente está argumentando, mas no fundo, teve uma influência externa outra que foi o parâmetro. Existe mesmo esse negócio de autonomia? Autonomia. Nos termos de você, sozinho, autonomia, não tem o outro. Heteronomia é quando você tem o outro externo que te influencia, te orienta. Autonomia é a ideia de que você sozinho. Existe mesmo autonomia? É dúvida, estou perguntando mesmo, como alguém que quer pensar. Você já viu uma sereia andando de bicicleta? Já viu? Onde? Não viu, né? Sóbrio ou não? Você já viu uma sereia? Você já viu uma... Você, Isa, já viu uma sereia andando de bicicleta? Não, mas eu nunca vi uma sereia. Você nunca viu uma sereia? Mas espera, vou te fazer uma pergunta. Então, peraí, existe uma sereia? Defina sereia. Não, na verdade, eu tô colocando um argumento que talvez vá até fortalecer o que a Andrea tá dizendo, mas pode ser que contradiga. Se você nunca viu uma sereia, é um elemento Eu já vi uma outro. imagem de uma sereia, mas eu nunca vi uma A sereia. sereia não, né? Então não existe uma sereia. Eu não sei se não existe. Não é porque eu nunca vi que eu não vou dizer que não existe. Vá que, lá no Mali, que tem uma sereia. Não é nem isso. Então, vocês assistiram aquele filme, Um Conto Chinês, que uma vaca cai que a vaca cai em cima de um barco? Eu falei, gente, o filme começa assim, você fala que isso é impossível, uma vaca cair em cima de uma pessoa. No final do filme mostra por que a vaca caiu em cima de uma pessoa. Então vá que tem uma sereia por aí. Mas só para terminar essa ideia da sereia, a sereia a gente consegue imaginar. Imaginação é o mundo real, né? A gente tem o conhecimento. Mas é confirmando o que você falou. A gente forma a ideia de sereia porque a gente conhece as peças, os ingredientes da sereia. Quais sejam o que tem na sereia? Diretamente, 2 elementos. Mulher e peixe. Mulher e peixe. E a gente sabe o que é uma mulher. Mulher. Sabe que é um peixe. Mulher. A gente sabe o que é um peixe. Um peixe, anyway, tem um peixe aí. Então, se a gente sabe o que é um e outro, a gente consegue na nossa cabeça juntar. A arte, muitas vezes, ela vem de ingredientes conhecidos e aí você forma uma coisa não conhecida. A ideia de monstro que ela falou, idem. O que é um monstro? Você não viu o monstro. Mas a gente forma uma ideia de monstro. Pega o Senhor dos Anéis. O que é aquele Sméagol? Você se lembra do Sméagol? Aquele My Precious do Anel? Aquele bichinho que parecia meio um ser humano, mas um misto. A gente só consegue formar a ideia de um monstro porque a gente meio que vai pegando peças. Então pega assim, o rosto de um ser humano. Vou pegar o exemplo do Mateus, né? Rosto do ser humano. Exemplo da Sofia. Pode ser? Sofia, tá bom. Exemplo da Sofia, tá ali. A Sofia com aquele rostinho dela todo organizado. Pensa uma orelha ali, ó, de um leopardo. Um nariz de um cachorro. A boca de uma águia. A outra orelha agora, a do leopardo desse lado. Desse lado aqui, essa orelha vai ser de uma vaca. A cabeça, vamos pensar a cabeça agora, sei lá, de um réptil. Começamos a formar um monstro, percebe? Então, a gente consegue formar monstro. Você desenha monstro, e aí você faz a ficção. Agora, tem gente que tem medo de monstro. E monstro é uma invenção. E aí? E aí é o nosso segundo tema, que está relacionado, que é a noção entre o que é, ainda na esfera do conhecimento, mas agora imaginação e conhecimento, essa distinção. Quando é que a gente está lidando com conhecimento e quando esse conhecimento é só uma imaginação, uma produção mental? A gente produziu mentalmente isso. Quando é que a gente lida, de fato, com alguma coisa real? E isso nas relações sociais, nas relações pessoais, por exemplo. A pessoa, por exemplo, não vou te ligar e te falar de um assunto, por quê? Porque eu receio que você fique chateada. Eu não vou falar desse assunto pra Karine, porque se eu falar, ela vai ficar chateada comigo. Então eu não falo um assunto pra ela, porque eu tô imaginando. Mas peraí, quem disse que ela vai ficar chateada? E aí, de repente, eu não falei alguma coisa, porque na minha imaginação, mundo real. Quantas vezes a gente deixa de fazer coisas porque a gente está imaginando? No nosso imaginário, a gente imaginou 1000 coisas, mas quem disse que a pessoa também está imaginando aquilo, né? O nosso imaginário é nosso.
Você imagina o que você quiser. Eu consigo imaginar o que eu quiser de vocês todos. Vocês também de mim, eu sei disso.